dedicar para mais um debate, mas é o contrário do debate até passado, né? Não, infelizmente, tive a o debate sobre turismo histórico. Rendeu bastante aí parceria entre a Universidade Estácio de Sá e a Prefeitura. Ao contrário disso, serviço público parece que não foi um tema que encantou aqueles que deveriam falar sobre isso, né? Sobre o serviço público. Deve ter uma ideia, nós temos aqui como serviço público apenas uma concessionária, né? Que é a Prolapso, e enquanto os setores específicos da Prefeitura, vereadores, se não tiverem interesse, né? Por isso nós vamos deixar de fazer uma avaliação. E a gente começa até com a própria Prolapso, até poderia, pelo menos no âmbito de produção de material para o jornal da Edição de Manhã e para a nossa mídia social, página Facebook, site. Essa semana, aquele presidente da Associação de Moradores do Vila do Sol, Roberto Souza, também tenho aqui na área com relação ao serviço público, nesse âmbito, tenho o presidente da Associação de Moradores da Praça Siqueira de Palmeira, né? E então ele estava falando da Prolapso, né? Então ele abordou, o Roberto Luiz, né? Roberto Souza. Ele estava abordando de que existe uma situação lá no bairro Vila do Sol, que eu não tive nem o que responder, que não tinha conhecimento, embora ele ficou de ver hoje aqui, de que o esgoto lá da Vila do Sol está sendo despejado na bolha da lama. Existe isso? Existe. Passa dentro do aeroporto, né, Cacau? Não. Aquele canal que tem lá atrás. O aeroporto tem um canal de drenagem do aeroporto, né, que passa por dentro do aeroporto e sai lá na Vila do Sol, que ainda tem um canal antigo, que recolhe as águas lá do Jardim Náutico, por ali. Teoricamente não deveria ter esgoto ligado nesse canal, até porque eu lembro que inicialmente Vila do Sol não tinha nem rede de drenagem. Como é uma área de muita areia, na época foi feito caixa escondidora. Mas depois acho que fizeram uma coisa de drenagem, possivelmente deve estar ligado nesse canal, infelizmente, erradamente. Mas o errado não é só a manilha estar ligada no canal, né? Mais errado ainda é como as pessoas ligam na manilha. Esse é o grande problema. Eu lembro que na época que a prefeitura autorizou ligar o esgoto na manilha, na época de Fácil, foi um grande trabalho, mas só era permitido ligar quem tinha fossa e o fio da aeróbico. Então o ISE ficava numa fiscalização, vontade de ele até autorizou fazer nas calçadas, pessoas que não tinham água dentro de casa. Mas infelizmente, depois disso, as ligações foram feitas em natura. Mas o que depende para regularizar esse tipo de serviço? Aí tem que fazer uma explicaçãozinha, peço até ajuda a Jane, que conhece bem desse assunto, né? O que é o contrato de concessão da Prolapso? Inicialmente, quando foi feito o contrato de concessão, que concessão é um serviço que o Estado diz, eu não tenho condição de fazer, eu tenho isso aqui, quem quer? Diferente de uma obra, né? Então ganha quem der o maior preço e que fizer, ou pelo menos se comprometer a fazer o maior número de obrigações dentro do caderno de encargos. A Prolapso, na época, ganhou e tal, concorreu com várias empresas, deu uma torre de 30 milhões, se eu não me engano, pagou, o torre é o que se paga para pegar aquele serviço, e o foco principal era a água, né? Era água para a região, e a parte de esgoto era contemplada em 15 anos, fazer redes separadoras, as estações elevatórias e as estações de tratamento. Nesse tempo, o pessoal do consórcio, o pessoal de ONGs ambientais, se for chegar a 15 anos, ela não vai morrer, na época ela voltava marrom. Então foi feito primeiro de no contrato, em que se definiu usar a rede de drenagem das prefeituras para tratar esse esgoto que, no fundo desaguava tudo na lagoa de Araruama. Então o contrato diz, hoje, que a Prolapso tem que blindar a lagoa, não permitindo que esse esgoto, ou essa drenagem com o esgoto ligado erradamente nela, caia na lagoa. Então esse é o chamado tempo seco, em que muita gente até, eu pelo menos sou um defensor do tempo seco, que a gente chama um sistema misto, né? Vou explicar daqui a pouco por quê. Então ela blindou a lagoa. Como é que é feita essa blindagem? Minha gente está no carro. Vale até a pena pegar para mostrar a planta para vocês.
A maneira de chegar na lagoa é interceptada através de uma caixa e nessa caixa tem uma parede. Essa parede que a gente chama de tempo seco. Então, em dias que não tem chuva, a água, o esgoto bate nela e segue para a estação. O dia que chove, o excesso transborda e aí vai para a lagoa. Mas a obrigação da manutenção da rede de drenagem é dos municípios. Isso está definido no contrato, escrito lá em, sabe, linhas garrafais para ser entendido. E uma nova política, os prefeitos disseram, isso é Copolago, esgoto é Copolago. Mas não é. Todo o sistema de drenagem dos municípios, em que o esgoto é ligado erradamente ou certo nele, a responsabilidade é do município. Então, quando tem uma manilha vazando no meio da rua, está vazando esgoto, é o município. A Prolago é responsável por tratar e por esse cinturão que ela blindou a lagoa, né? Aí a Prolagos agora, né, de tanto a gente não ter mais vontade de ficar apanhando, e não está escrito no contrato, não tem no contrato que a Prolagos é obrigada a fazer rede separadora. Não tem, isso não existe, a Prolagos não é obrigada. É um investimento caro, mas mesmo assim a Prolagos protocolou na Genesa, já não sabe disso, o interesse em fazer rede separadora em 5 municípios. Chegou a fazer algum município? Não. Hoje, em São Pedro da Aldeia, é assim, destaque em rede separadora. Porque São Pedro é a única cidade que fez uso do ICMS verde, né, para poder pegar esse recurso que ele recebeu a mais para pagar o que se colocou de rede separadora. Então, São Pedro hoje, na área mais urbana, deve ter já uns 70% a 80% de rede separadora, na área urbana. Das outras cidades que não investiram nisso, né? O ICMS verde, pelo que eu sei, na época minha, tirou um pedaço do nosso ICMS e transformou em ICMS verde. Olha, eu tirei um pedaço, mas você pode ter de volta desde que você cumpra esses itens, tal, que o dinheiro vai voltando. E quando aquilo que não se voltava para o município ficava no FECAM, que é o Fundo Estadual Ambiental, uma coisa assim. E quanto mais você investe na área ambiental, como recolhimento de lixo, aterro sanitário, rede separadora, você vai pontuando e vai aumentando esse valor que você volta a receber. Então São Pedro, baseado nisso, e a Prolagos fez esse acerto com São Pedro, fazendo a obra, depois de entregue a obra, 7 anos para ser pago, numa parcela anual. Então São Pedro passa a receber um ICMS verde maior, em função da rede separadora, e esse dinheiro vai estar recebendo a mais para a Prolagos. Claro. Complementar. Na verdade, isso que o Cacá acaba de exemplificar foi uma decisão que a gente tomou na Assembleia a partir de uma audiência na Genesa, com a participação da Prolagos, do governo do Estado e de representantes dos municípios, através do consórcio Lago São João, à época presidido pelo prefeito Chubim, São Pedro. A Assembleia autorizou uma operação financeira onde a Prolagos captaria o recurso no mercado internacional, de 50 milhões de reais à época, e fazia um investimento no cinturão da Lagoa de Araruama e da Lagoa de Jeribá. Os municípios se comprometeram, e aí todos os prefeitos assinaram esse acordo, em aderir ao programa ICMS Verde para poder a Prolagos fazer essa operação. Para isso, precisava da autorização da Assembleia Legislativa para entrar a parte do Estado e da autorização das câmaras municipais para entrar a parte do município. Que seria o seguinte: a Prolagos captou recurso, faz a obra. 7 anos depois. Depois da obra entregue, em 7 anos. Depois da obra entregue, em 7 anos. Depois da obra entregue, o município começa a pagar. Vai pagar em 7 parcelas, em 7 anos. Tá? Com que dinheiro o município pagaria isso? Com o próprio ICMS verde. O que é o ICMS verde? Do bolo de ICMS do Estado, 5% ficou separado para ser destinado aos municípios que tivessem, criou um ranking, foi criado um ranking, a lei cria um ranking, maior cobertura vegetal, proteção de rios, maior índice de tratamento de esgoto,
Isso o município vai pontuando. Os municípios que mais pontuarem recebem o valor maior. Os 5% eles não são retirados do município. Isso que é importante. Ele é tirado do bolo geral da arrecadação do ICMS do Estado. Então ele é significativo. Tá? Então quando você faz a ação de preservação ambiental, você não está tirando o seu, você está tirando do bolo. Se você é pequeno, você vai tirar grande. Então todos nós aqui tiramos grande. Por isso, na previsão que esse empréstimo, que era feito junto a bancos internacionais, ele seria pago em 7 anos. Tá? E aí veio para as câmaras municipais. Tá? A Cabo Frio, acho que o prefeito não chegou nem a enviar para a Câmara, não. Só Chumbinho viu, a Câmara aprovou. Búzios André Granado enviou e a Câmara não aprovou, teve uma discussão, né? Um acordo foi assinado, no caso de Búzios, no início da obra, lá na Lagoa de Irá. A Prolagos fez o cinturão da Lagoa de Irá. Não foi nem no recurso do ICMS verde. Não. Lá foi um recurso do FECAM. Sim, o recurso FECAM, que ele acresceria com uma extensão do tratamento lá, com o ICMS verde, e só a Câmara de São Pedro autorizou. Então o serviço de São Pedro está pronto. Esse dinheiro está armazenado, já está no bolo. De que tempo que ele vem recolhendo esse 5%? Qual a data? Desde a sua criação, já tem mais de 10 anos. Então tem um valor significativo. Sim, mas quando o município, esse bolo de quando o município não pega, ele vai para o FECAM. vai FECAM, aí usa em outro recurso, qualquer cidade, onde for necessário. E é o seguinte, tratar esgoto, e é essa a consciência que os prefeitos não tiveram, é dinheiro em caixa. A obra do saneamento, ela se paga por esse modelo. Tanto que São Pedro foi o único município que aderiu, está hoje com 70% da área urbana com rede separativa e com esgoto tratado. E diferente dos outros municípios, São Pedro está com pagamento em dia, está com serviço público em dia, não está com a crise financeira. Por quê? Porque não tirou da receita própria do município, ao contrário. Colocou receita própria do município. Isso ainda está em vigor, a lei aprovada na Assembleia está em vigor. A Prolagos ainda discute com os municípios a adesão. Ficou não sei se foi a Prolagos, por falta de vontade das prefeituras mais do que isso, e por falta de adesão da mídia também, num debate dessa natureza, a gente perdeu a guerra de comunicação, como seria isso. De modo que lá em Búzios disseram que era para poder dar dinheiro para a Prolagos, e foi essa a versão que ficou, e aí a Câmara não aprovou. Aqui em Cabo Frio também ficou essa mesma discussão e não foi aprovado. E quem fez, foi São Pedro e está lá hoje. Você vai lá no Camerun, não tem mais de Vocês vão pegar a planta no carro para mostrar a vocês? Só uma pergunta. Então, essa questão do CNV. No caso, Praia de Siqueira e Palmeiras, sabe disso, está com problema seríssimo de entupimento na rede. A quem recorrer? Já mandei para a Secretaria de Obras. Tem um buraco aberto, o esgoto está céu aberto, nada. Eu mandei agora semana passada, não mandei um ofício, eu abri um processo na saúde, porque é um problema de saúde pública, solicitando ajuda ao secretário de saúde, que é uma pessoa que está sempre me atendendo, para poder ver se consegue resolver. Estou com um buraco aberto na comunidade, com um esgoto a céu aberto, precisando dessa ajuda, entendeu? Então eu estou, inclusive pesquisei a Constituição Federal, artigo 196 e 197, que cita justamente sobre o direito à saúde, que é um direito fundamental. Apelei para tentar resolver o problema lá, entendeu? Essa fala. Mas como eu disse, a responsabilidade é do município, porque uma rede de drenagem, principalmente aqui, que você tem areia fina de vento, não tem jeito, você tem que fazer uma manutenção constantemente. E a areia vai começando a entrar, vai entupir, aí a água não tem passagem, ela procura, então na emenda da manilha, que geralmente a gente só fazia a parte de cima, né? A parte de cima, rejuntava a parte de cima e embaixo ficava. Então ela vai tentando, vai descalçando aquela areia. Encaixa na outra e rejunta a parte de cima. O solo desceu a manilha 7. Então é muito comum isso acontecer, porque a manilha também tem, o cimento também tem uma vida útil, É um problema crônico lá, que tem que resolver. Há 15 dias atrás, a Genesa publicou uma decisão, a Prolagos colocou uma intenção de fazer a rede separativa e foi aprovado
uma resolução com um calendário para início da rede separativa. Eu acho que começa em 2018. Começa o estudo, não o projeto. O projeto, né, com um prazo para aprovar, executar toda a rede separativa. Aí tem uma diferença. Esse custo vai incidir na tarifa. Tá? No modelo do ICMS verde, não incide na tarifa. Tá? Todos nós ganhamos, né? Todos nós ganhamos. De longe do estudo que foi feito, né, o valor, acho que a gente falou de 500 milhões, acho que mais ou menos isso. Mas você ia ter, pelo prazo, né, que foi dado, se não me engano, 15 anos, 15 anos. né, você teria um acréscimo na fatura, na tarifa de 2%. Coisa pequena, mas é um aumento de tarifa. Né? E hoje em dia todos os investimentos da Prolago são pagos pela tarifa. Quem paga é o consumidor. Então não tem investimento de Estado, de prefeitura, nada. Quem está pagando o investimento é o usuário. Né? Só uma pergunta. Nessa relação custo-benefício para o condomínio, é uma situação que só deixa, pela avaliação que foi falada pelo Jânio, só deixa benefício. Na verdade, ela é autossustentável, né? Que é o ICM. O que falta? Qual a avaliação que vocês fazem? Por que não implantar? O que é a guerra do ICMS verde? Né? Tem mais executações de reflorestamento, de tratamento de risco, preservação ambiental, mais busca desse bolo. Então, uma corrida. Por exemplo, hoje, a maior receita de Silva Jardim, que é o nosso manancial de Jucunaíba, é o ICMS verde. Né? Mas você vai lá em Jucunaíba, é o melhor manancial do Estado hoje, o melhor do Brasil. Tanto que, no período da crise hídrica, Jucunaíba estava com 90% da sua capacidade. Chegou-se até a pensar em fazer transposição de água lá para São Gonçalo. A gente brigou contra isso, porque nós temos nosso dever de casa. Se eles não fizeram em Mudando Laranjal, se não fizeram em Guandu, os outros dois mananciais do Estado, não é culpa nossa, mas nós, graças a essa ação do consórcio, foi feito. Né? Então você vai lá hoje, tudo que era pasto, está reflorestado, toda a mata ciliar da lagoa, ela foi recomposta e Silva Jardim recebe ICMS verde. Tá? Então quanto mais você fazer, mais a região serrana, depois da tragédia, né, entrou num processo de reflorestamento, avançou no ICMS verde. De modo que se a gente avança no saneamento, a gente avança no ICMS verde. Pois São Pedro Aldeia, eu acho que é a terceira ou quarta cidade no estado na arrecadação do ICMS verde, por conta desse... Qual o tamanho dessa arrecadação de São Pedro? Estimativa. De cabeça não sei. Até pegar e te mandar. É 5% do todo, né? Aí nesses 7 anos, esse dinheiro vai para quê? Vai para pagar, ele é retido para pagar o empréstimo lá da Prolago. Depois de 7 anos, ele volta ao município. Isso continua pelo O que eu vejo é o seguinte: os governos da região dos lagos, como vivia de muito recurso de outra fonte, deixou isso aí passar. Quem vai perder é a população. Porque os governantes têm dinheiro de óleo, de petróleo à vontade, não se ligou a esse... E é uma pena. Ontem foi uma reunião com a Associação com a Colônia de Pescadores de Iguaba Grande, né? Eles fizeram uma comparação de 2014 com 2017. Hoje, agora, né? A tainha em 2014, que tinha 900 gramas, hoje tem 2,5 kg. O preço da tainha, que era R$ 3,50, bateu R$ 8,00. 4 mil em 2014, deu 14 mil, a média por mês, deu 35 mil quilos em 3 meses. Esse ano contra 10 mil em 2014, que era a outra estatística que eles têm, né? E que foi maior do que até 2030, estava lá, sabe, de 10 anos. Tudo em razão desse processo de recuperação. Você volta, você vai lá hoje, tanto São Pedro quanto Iguaba, a água, em razão daquela vai cair no verão, melhorou a cor, o turismo voltou, já está fazendo reforma nas pousadas, enfim. Né? Tudo muda, né? Tudo muda. Efeito dominó, né? Não, isso é o seguinte, havia uma previsão de que a natureza, aquela rua, só reagisse depois de 10, 15 anos. E ela reagiu em 2 anos. Estou falando
toda a reação da lagoa, tanto do pescado, reagiu em 2 anos. Qual a parceria que a Prolagos tem com a Colônia de Pesca de Guarda? Existe uma parceria, né? Um gerenciamento. Teve a de Cabo Frio, as 2 de São Pedro e a de Igual. Nós, inclusive, pagamos o defeso. O defeso hoje é pago diretamente pela Prolagos. Ontem me deram uma boa notícia lá, ontem vocês vão dar todo o equipamento da guarda marítima lá. Igual, né? Fizeram demonstração lá. Mas eles estão pedindo, né? Aluno, né? Eu já estou aqui comprometendo. Eu já estou aqui comprometendo. Gente, para dar mais uma informação, com relação a esse tema, diretamente ligado às associações, tem um movimento nascendo em Cabo Frio, que é um movimento chamado Movimento Comunitário, né? Uma instituição, né? Sim. Como é que está o andamento da criação desse movimento? A gente está já na fase de legalização e retirada do CNPJ. Entendeu? A ideia do movimento é unir associações de moradores com presidentes que têm ideias afins, entendeu? E tentar fazer um trabalho coletivo de pensamento, de transformação, né? E de parcerias, buscando soluções, né? Um formato de federação. Isso, exatamente. Hoje nós já estamos com 12 associações, né? A gente vai começar esse trabalho coletivo, vamos fazer a nossa primeira reunião e depois a gente vai emitir as cartas de apresentação a todas as instituições, São quantas associações hoje em Cabo Frio? São quantas associações de moradores? Hoje são, você sabe? É especulativo o número. É porque o que acontece, o grande problema, o que inclusive no processo eleitoral foi falado que seria criado um órgão dentro da prefeitura que teria um canal direto com as associações comunitárias. Isso ainda não saiu do papel, porque a gente entende como um movimento comunitário que ninguém conhece melhor o DNA do seu bairro do que quem mora nele. Ninguém conhece. Não adianta o vereador dizer que conhece, ele não mora lá, ele não vive o dia a dia. Então a ideia era o que? Era ter esse canal direto de comunicação com o gestor municipal, com a gestão municipal, trazendo os problemas do bairro e trabalhando em conjunto as soluções, as possíveis soluções. Entendeu? E não foi criado esse canal de comunicação. A gente hoje não tem uma superintendência, não tem uma coordenação que, por exemplo, receba os pedidos, as solicitações, né, direto das associações comunitárias, dos líderes comunitários. Ao mesmo tempo, a gente entende que existe uma falta de organização do movimento comunitário, porque a maioria das associações não são legalizadas, elas não são documentadas. Hoje, se a gente falar, o Brito está aqui, ele é prova disso, de 70 associações, se a gente tiver 20% legalizado, é muito. Então, a gente tem que ter reconhecimento legal para cobrar legalmente e ser respeitado. Porque, infelizmente, hoje as associações comunitárias viraram prostitutas políticas que só são respeitadas em período eleitoral e procuradas. Depois disso, são largadas de lado. Entendeu? Então, a gente quer ter esse caminho do respeito, esse caminho de comunicação e fazer parte da solução, dos caminhos do município. Esse é o direcionamento atual desse movimento que surge agora. Tá? É um movimento, a gente não tem nada contra o movimento já existente, que é a Unimacaf. A gente, por sinal, gosta muito do seu Bené, do trabalho dele, só que existem algumas linhas de pensamentos que a gente não concorda. Então, a gente quer fazer um trabalho diferente. E dentro do nosso movimento, todas as associações devem ser legalizadas com o CNPJ para a gente ter o direito legal de cobrar e participar das soluções do município. Esse é o caminho que a gente está procurando. Complementando aí a informação, as informações que estavam sendo dadas em relação ao CMS dele, o Jânio passou aqui, São Pedro Aldeia é o município que vai receber o mais alto valor de CMS verde entre toda a região dos lagos, com um valor de R$ 3.405.785. A cidade também está em 20º lugar em todo o estado do Rio de Janeiro, mostrando a força do trabalho ambiental que vem sendo realizado. Só repetindo, ali para Foi em 2014. 3.435.785. Esse valor... Isso é de 2014. 2014. Ele aumentou, ela subiu no ranking, porque foi feita a obra essas obras. Ela recebeu isso em 2014. Ah, sim. Mas quando começou o trabalho em 2015 aumentou, 2016 aumentou. Ok. Queria voltar ao assunto, sem ser chato, mais rapidamente, né? Sobre a recuperação urbana da Lagoa, e eu falei que eu sou muito favorável à rede mista, né? O tratamento a tempo seu. É que, para mim, eu sempre acho que o bom é inimigo do ótimo, né?
E a nossa norma técnica brasileira não fala em outro tipo de tratamento de esgoto que não seja rede separadora. Mas vários países do mundo usam rede separadora, Madrid, Paris, enfim, Copacabana, rede de tempo seco, enfim. Por que eu digo isso? Quando você faz rede separadora, aqui em Cabo Frio, né, por exemplo, teoricamente a Prolab vai desligar o tratamento que ela faz na rede de drenagem, vai tirar e vai tratar o que vai cair na rede de esgoto. Aí tem três situações bastante complicadas. Primeiro, as pessoas têm que se desligar da rede de drenagem e ligar na rede de esgoto. Ah, todo mundo faz, não faz. Loteamento Novo Portinho, que tem rede separadora lá, 10, 15% é ligado à rede de esgoto, o resto continua ligado à rede de drenagem. Jeribá, nós fizemos toda a blindagem para a lagoa, fizemos todas as ruas, 30% é ligado na rede de esgoto. Mas cabe a quem fazer as exigências, seja feita pela prefeitura. Poder público. E outra, uma das coisas mais poluentes que tem é aquela primeira leva de chuva. Né? Quando a chuva bate, que arrasta, xixi de cachorro, cocô, tudo que é impureza e tal, essa primeira água, com o sistema tempo seco, ela é tratada. Quando esse tempo seco sair, essa primeira água vai para a lagoa. E ela é mais poluente do que qualquer esgoto. Ela vai acumulando sujeira. É alto volume hoje de esgoto lançado ainda na lagoa, em Cabo Frio? Não, eu não sei dizer o percentual, mas hoje a gente trata em torno de 70% do esgoto que caia na lagoa, a gente dá cá para ele. 70% do esgoto de Cabo Frio ele é tratado? Não, da região. A gente não tem por cidade, que o contrato é único, né? O contrato de concessão é das 5 cidades, não é cada uma cidade. E esses 30% não tratados é uma responsabilidade do poder público, das prefeituras? É uma responsabilidade do poder público, da concessionária, da população, porque isso dentro do caderno de cargos tem um prazo para você colocar, igual a água. A gente não atende ainda todo mundo, porque tem um prazo para você atender toda a população 100%, até o final do contrato. Mas se o poder público investe, ele antecipa a antecipa a meta. E pode até haver redução de tarifa. Correto. Jânio, o governo do Estado, antes dessa crise aí, estava muito presente em todos os municípios, com diversos projetos, inclusive o asfalto da minha rua, uma série de coisas. Hoje o governo do Estado está atendendo os municípios em alguma coisa para atendimento às comunidades, principalmente, aos bairros? A única coisa que o governo do Estado está tendo nos municípios hoje é massa asfáltica. Aqui é fruto de uma escambo, a volta do escambo, né, com a Petrobras. A Petrobras tem uma dívida com o Estado, paga essa dívida com o óleo que produz a massa asfáltica. E o Estado repassa os municípios através da... Agora, Cabo Frio não foi liberado, porque hoje a cidade, desde já 1 ano, 2 anos, está um caos aí, buraco, então ainda não houve a recuperação disso. A avenida do aeroporto, né, o acesso ao aeroporto é uma vergonha. Cabral, hoje o prefeito está fez a solicitação, reivindicando. fez a solicitação essa semana, já está autorizado massa asfáltica para Cabo Frio. Foi para o seu intermédio, né? Eu acho que nós até conversamos sobre isso, que você teria solicitado ao DR. A gente ajuda. Qual o volume de massa asfáltica que está liberado para essa operação agora em Cabo Frio? 200 toneladas. Isso é suficiente para quê? E aí, doutor Ricardo, um engenheiro, que Cada caminhão pega umas 10 toneladas. caminhão de 15, Em média 10 toneladas. 200 toneladas são 20 caminhões. 20 caminhões dá para fazer uma roça aí. Porque na verdade você não vai colocar essa massa asfáltica na rua toda. Você vai só pontualizar os buracos mais graves. E aí tem que ter Mas toda uma técnica de como fazer. Mas é suficiente para hoje Cabo Frio restaurar toda Limpar o buraco. Eu já vi em Cabo Agora, a Frio, execução. eu já vi em Cabo Frio se jogar asfalto com água no meio de chuva, tá para buraco. Mas esse trabalho é executado pela prefeitura, não é pelo DR. O Estado manda a massa, a prefeitura tem que ter o equipamento, o pessoal para espalhar, A indução, a emulsão, para jogar no buraco. O certo seria até cortar. tirar areia, cortar. Agora, além disso aí, o Estado hoje não tem condições. O Estado não tem serviço nenhum. O Estado só paga
folha atrasada. Um atraso. A previsão é de que com esse acordo com a União vai haver uma injeção nos próximos 3 anos de 64 bilhões de reais na economia do Estado, com o não pagamento, o não sequestro das receitas para poder fazer face aos empréstimos em que a União é a garantidora. A União vai pagar esse empréstimo. 2 operações de crédito, uma vinculada à alienação das ações da SEDAI e uma outra numa operação com bancos internacionais. Isso vai jogar na economia do Estado 64 milhões de reais. Esse é o pacote federal? Esse é o pacote federal de socorro financeiro do Estado. 64 milhões de quanto tempo? Em 3 anos. 3 anos. Podendo haver uma prorrogação por mais 3 anos. Já está prevista na lei aprovada pela Câmara, pelo Congresso Nacional. Essa lei teve que ser aprovada, o socorro financeiro teve que ser aprovado na Câmara, no Senado e na Assembleia. O acordo já foi assinado, está sendo homologado e a previsão é que em 60 dias devolva-se a normalidade financeira. Com isso, o Estado volta a ter sobra de caixa para investimento. E o pagamento do ROD com essa correção, quem acompanhou, isso já cai nesse nível, já vai haver aumento de repasse de ROD para todo o município? Eu não acredito. Por quê? A discussão está no STF. É direito de certos municípios. O que acontece? A ANP, a regra nacional é que o preço do petróleo, para poder ser recolhido, os impostos, participação especial, ROD, aos municípios, é o maior preço internacional. O preço médio internacional. O que a ANP, o governo federal, vem fazendo nos últimos 3 anos? Pegando o menor preço internacional. Você tem um preço de produção e tem um preço de comércio. Tudo isso é precificação do petróleo. Quando ele pega o menor preço, a Petrobras passou a pagar menos imposto. E o município arrecadou menos. O Estado, nós identificamos isso numa CPI, instrumentalizamos a Procuradoria-Geral do Estado, ela entrou, passamos para os municípios o relatório, o município de Macaé também entrou. Isso gerou uma ação no STF. O ministro do Rio de Janeiro, Fux, ele claudicou em conceder a liminar. Reconheceu o direito, mas não concedeu a liminar. Isso deu tempo para que o Ministério da Fazenda editasse uma portaria mudando a regra, criando uma tal de cesta internacional para poder pagar impostos da produção de petróleo. De forma que às vezes você produz o petróleo a $30 o barril e se na cesta o petróleo no mercado internacional estiver a $20, você vai pagar imposto em cima sobre $20. Tá? Então isso, com essa portaria em vigência, os municípios e o Estado deixam de receber. O que gera o direito a essa diferença? Essa diferença, você só tem ela se entrar na justiça. O governo federal, a Petrobras, são devedores dos municípios e do Estado. Tá? Só que só vai pagar a quem for a justiça brigada. E, infelizmente, as nossas procuradorias municipais, elas não estão instrumentalizadas para isso, para fazer uma cobrança rápida. Pra você ter uma ideia, poucos municípios aqui têm procurador concursado. Esse é um dos requisitos que aceleram a procuradoria, um quadro efetivo da procuradoria, que é quem representa, tem personalidade jurídica para uma ação mais rápida. A nossa maioria das procuradorias são comissionadas, o que não impede a cobrança, mas atrasa um pouco, passa a ser uma advocacia privada, não tem a mesma celeridade de uma procuradoria pública. O governo do Estado em Macaé
já fizeram isso. A informação que tens é que a Umpetro está propondo uma ação coletiva para a cobrança dos municípios, para a cobrança dessa dívida. E aí pode ser que na ação coletiva tenha resultado, mas vai depender dessa cobrança judicial. A automação do crescimento esbarrou na mudança de regra. Foi em 30 dias que eles explicaram isso, que explicaram essa alteração. Tipo fazer um pedido em conjunto. Pegar Cabo Frio, São Pedro. Sim, acelera. Eu acho que é a melhor forma, certo? Mas é exatamente o que é um PETRO, que é um organismo que reúne os municípios produtores. Era mais força, né? Muito bem. Havia um movimento nesse sentido, não sei se a reunião foi, acho que foi ontem, dos advogados da Umpetro com procuradores municipais, no sentido exatamente disso, de dar mais celeridade a esse processo aí de cobrança judicial. Moacir, a gente está conversando aqui, o Ramírez e a Patrícia, o tema é serviço público, né? O tema de hoje, né? Está se falando aí de arrecadação para essas ações. Porque, especificamente porque o serviço público sofre muito com a falta de recursos, né? Onde se tinha aí, por exemplo, a Petrobras, o governo do estado colocava muito, tinha projetos atendendo às comunidades, o poder público, a prefeitura tinha mais recursos em função do pagamento do royalties, que era muito mais generoso, né? Hoje, o royalties Cabo Frio é uma queda violenta, então o serviço prestado não é o mesmo, né? Mas eu queria só terminar, dizer que ao passar pela praça agora, eu e o Ramírez, eu estava comentando com a Patrícia, que há 6 meses que a sociedade de Cabo Frio comenta isso. A Praça Porto Rocha, né, Cabo Frio, começou. A Praça Porto Rocha é o coração dessa sociedade, tudo nasceu ali. E aquele banheiro está putrefato há 6 meses, cara. Aí passa o turista, passa o Cabo Friense, comerciante, não consegue passar ali na frente. O banheiro está podre, fechado. É uma ação simples, como estava dizendo aqui na mídia. É simples de resolver aquilo ali. Não depende dessa arrecadação. Sem dúvida alguma. É questão de gestão, de competência administrativa, competência de gestão, porque um banheiro sujo. O Fernando falou aí agora, Cabo Frio deitou no royalties e até hoje fica novamente se lamentando ainda. Quer dizer, Cabo Frio precisa da atitude, toda hora falta de dinheiro. Eu não vejo a atitude de ninguém. Está aqui uma esquina aqui, precisa do serviço público. Agora mesmo a pessoa falou com a gente, ameaçado de tudo de morte, porque está reclamando. E cadê o poder público? São alto, né? Exatamente, tudo o que acontece. Tem filmado aqui, o prédio filma tudo, tem tudo aí para se ver. Então falta atitude, coragem. Toda hora é falta de dinheiro, falta de dinheiro. Agora, uma coisa que vai acontecer em Cabo Frio, ontem o Eduardo e eu estávamos lá no Sebrae, e Cabo Frio já vai estar no regime, vai estar na lei, vai implantar a Lei Geral de Microempresas, vai ter como controlar todas as empresas, vai ter como arrecadar. Quer dizer, já tem que se cobrar, é atitude.